Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aprender sobre uma expressão conhecida como Sources of Guidance, que literalmente traduzindo significam fontes de orientação. O que são essas fontes de orientação? Os trabalhadores se baseiam em diferentes fontes de informação a fim de agir, como por exemplo, a fim de tomar uma decisão frente às diversas situações, aos diversos cenários, aos diversos eventos, né, que eles encontram no trabalho. Essas fontes de informação são conhecidas na literatura como Sources of Guidance, né, como essa sigla, como a gente está vendo aqui, SOGs, né, ou Sources of Guidance. Então, fontes de orientação, pessoal, são todas aquelas fontes de informação que eu e você utilizamos, né, sobre as quais nós nos baseamos para tomar decisões, para agir de maneira geral, né, não necessariamente para tomar uma decisão, né. As fontes de informação ou fontes de orientação mais comuns em vários contextos culturais, né, em várias situações enfrentadas no trabalho são a nossa própria experiência, né? Nós podemos agir com base na nossa própria experiência, com base, por exemplo, em um treinamento que nós fizemos previamente. Com base nos nossos superiores, nós podemos pedir referência ou nos respaldar nos nossos próprios superiores para tomar uma decisão, para agir. Nos nossos subordinados, em um especialista, né, em uma pessoa de referência técnica dentro do departamento no qual nós trabalhamos, colegas de trabalho, regras formais como procedimentos operacionais padrão que existam, né, na nossa empresa, regras informais, crenças nacionais, nesse caso aqui nós estamos falando de tradições, né, de crenças da cultura nacional, onde da qual nós fazemos parte, e até mesmo pessoas fora da organização, muitas vezes em alguns cenários, né, em algumas atitudes, ações que nós precisamos tomar dentro da empresa, a gente busca essa fonte de orientação em pessoas fora da organização da qual nós fazemos parte. Então, todas essas fontes que a gente está vendo aqui de informação, de orientação, elas são as mais comuns no mundo inteiro, né? Elas foram detectadas por pesquisadores transculturais que fizeram essas pesquisas em vários países, em diversas culturas, e eles identificaram que elas são as mais comuns, né? E essa proposição, essa ideia, né, de fontes de orientação, ela foi proposta por dois autores, um americano chamado Mark Peterson e um inglês chamado Peter Smith, lá na década de 80, no final da década de 80, eles propuseram uma teoria chamada teoria contingencial de gestão de eventos. O que eles, em suma, propuseram? Até aquele momento, ao final da década de 80, o que valiam eram as teorias clássicas, né, de liderança que falavam que um líder, né, que alguém dentro da empresa, ela age de acordo com o tipo de trabalho que ela desempenha. E havia outras teorias que diziam que a gente age dentro de uma empresa de acordo com o tipo, a estrutura da organização. Ou seja, se você faz parte de uma determinada organização, aquela organização ela vai, de certa forma, priorizar que os seus membros ajam, né, de determinada forma. Ou, a depender do tipo de trabalho que a gente executa, nós vamos agir de formas diferentes, né? Porém, esses autores eles propuseram que, na realidade, nós, eu e você, gestores e não gestores, dentro do ambiente organizacional, nós agimos de acordo com os eventos, as situações que nós enfrentamos no trabalho. Então, embora uma organização, né, ela valorize determinada forma de se comportar ou valorize que os seus colaboradores usem como fontes de orientação, por exemplo, procedimentos operacionais padrão, a depender das circunstâncias, das situações que eu e você enfrentamos no trabalho, até mesmo dentro de um mesmo dia, nós podemos usar fontes de orientação diferentes, fontes de informação diferentes. Então, no mesmo dia, trabalhando numa mesma empresa, para uma determinada circunstância, eu posso usar como fonte de orientação regras formais, já para uma determinada situação, uma outra situação, eu posso me respaldar, talvez, na minha própria experiência, num treinamento, talvez, que eu fiz anteriormente, né? Então, a ideia desses autores é
nós agimos, nós utilizamos fontes de orientação, nós utilizamos fontes de informação a depender dos eventos, das circunstâncias, da situação específica que nós estamos enfrentando, né. Ao longo dos anos, vários estudos têm investigado as principais fontes de informação utilizadas por líderes e demais trabalhadores dentro de uma organização, bem como seus antecedentes. Quando a gente fala que antecedentes, é o que influencia o uso, né, a priorização de determinadas fontes de informação, de determinadas fontes de orientação, né? O que influencia o uso dessas fontes, né? As pesquisas têm demonstrado que algumas características internas, como valores pessoais e traços de personalidade, são fatores, características internas que fazem com que eu priorize algumas fontes de informação e você outras, né? E características externas, como eu falei anteriormente, características organizacionais, características culturais, né, da cultura nacional de alguns países. Isso também são algumas variáveis externas que podem, de certa forma, exercer determinada influência, né, na escolha que nós fazemos desta ou daquela fonte de orientação para a gente agir, para a gente tomar decisões. E as pesquisas também têm focado no estudo dos consequentes, né? Nesse caso aqui nós estamos raciocinando sobre quais são as variáveis que são influenciadas, né, por essas fontes de informação, né? Como, por exemplo, o desempenho no trabalho, conhecido como job performance, ou assertividade de decisões, né? Decision effectiveness, são duas variáveis que eu estou citando aqui como exemplo, que podem ser influenciadas pelas fontes de informação, fontes de orientação que eu e você utilizamos. Ou seja, o que nós usamos como referência no dia a dia, como fonte de orientação, como fonte de informação, pode impactar o nosso desempenho, pode impactar a assertividade das nossas decisões, por exemplo, né? Alguns estudos recentes, pessoal, estou mostrando esse primeiro estudo aqui que foi publicado na International Journal of Social Science Studies, que é um artigo teórico que eu deixo aqui como sugestão para vocês, que propõe, né, que os traços de personalidade nossos influenciam os nossos valores pessoais e ambos influenciam o uso que nós fazemos de fontes de orientação, de fontes de informação, né? Os nossos valores pessoais, de forma bem ampla, né, são os nossos objetivos de vida, o que nós julgamos importante. E os nossos traços de personalidade é como nós buscamos esses objetivos, né? E a literatura aponta que essas duas variáveis se influenciam, né, mutuamente, e ambas podem impactar o uso que nós fazemos de fontes de orientação, de fontes de informação no trabalho. É um estudo que mescla, né, que entrecruza três áreas de conhecimento. Primeiramente, o comportamento organizacional, que é a área mais voltada aqui para administração, e a personalidade, a psicologia da personalidade e a psicologia social, três áreas de conhecimento. Outro estudo que eu deixo aqui como sugestão para que vocês posteriormente acessem, né, é um estudo que comparou o uso de fontes de informação, de fontes de orientação entre brasileiros e americanos e a possível influência da cultura nacional de cada um desses dois países comparados. Os resultados, alguns deles chamaram a atenção, como por exemplo, os americanos, eles apresentaram nesse estudo médias significativamente maiores do que os brasileiros no uso de regras informais, e os brasileiros apresentaram médias significativamente maiores que americanos no uso de regras formais, né? E isso chamou a atenção porque nós, baseados no senso comum, imaginamos que o brasileiro ele é um pouco averso, né, a seguir regras, né, e na realidade os brasileiros acabaram utilizando, mostrando que utilizam mais regras formais e os americanos mais regras informais, e esses resultados eles foram discutidos aqui neste estudo à luz de características da cultura nacional dos Estados Unidos e do Brasil. Foi um estudo transcultural e deixo aqui outras sugestões também de estudos, de artigos publicados em revistas científicas, né, acerca desta variável, né, desse construto chamado de Sources of Guidance ou fontes de orientação. Este último aqui, mais recente, de 2023, ele analisa a possível influência de variáveis sociodemográficas como idade, sexo, nível de renda, nível de escolaridade, posição ocupada no trabalho como possíveis influenciadores, né, do que cada um dos
ou do que a maioria dos trabalhadores utilizam como fontes de orientação. Será se o sexo, né, faz alguma diferença, né? Será se mulheres utilizam mais determinadas fontes de informação do que homens? Será se pessoas mais velhas utilizam fontes de orientação mais diferentes do que pessoas mais novas e assim por diante? É um estudo também bem interessante que eu deixo aqui como sugestão, ok? Se vocês tiverem dúvidas, postem nos comentários e eu terei prazer em respondê-los. No próximo vídeo nós estudaremos sobre groupwares ou softwares colaborativos e a sua importância dentro das organizações. Muitíssimo obrigado pela atenção e um grande abraço.